Olá, comunidade do investidor! Hoje nós vamos iniciar o terceiro semestre de nossa Universidade do Sucesso. E nós iniciamos com uma seguinte citação de Edmund Spencer: é a mente que faz o bem ou o mal, que faz o feliz ou o infeliz, o rico ou o pobre. Olha que imagens lindas! E eu estou trazendo essa imagem hoje, essas paisagens vistas do alto, porque eu quero que vocês se imaginem como um pássaro. Nós estamos vendo essas imagens através dos olhos de um pássaro, de uma águia. Imaginem o pássaro que vocês desejarem. Imaginem, criem, sonhem, porque é a mente que faz acontecer. E é isso que nós vamos aprender na lição de hoje. Iniciamos então a lição 11. Nosso professor é o James Allen. E o título desta lição é Como transformar os pensamentos em realidade. Tudo que você realiza ou deixa de realizar na vida é o resultado direto dos seus pensamentos. Prestem bem atenção nisso. Tudo que você realiza ou deixa de realizar na vida é o resultado direto dos seus pensamentos. Agora que você já dominou 2 importantes semestres, possui um conhecimento maior da razão pela qual você é como é. E o mais importante, está começando a perceber que não pode e nem precisa ser um grande super-homem ou uma mulher maravilha para realizar grandes coisas na vida. Agora, com sua base estabelecida e consciente do potencial multiplicado, está pronto para dar o primeiro passo? Ainda não. Não até que sintetize um dos mais velhos princípios do sucesso. Literalmente, toda pessoa é o que pensa e seu caráter é a soma total de todos os seus pensamentos. Portanto, o que está pensando agora, o que pensará amanhã e no próximo mês, é o que virá a ser finalmente. Este aviso gentil vem se ecoando através dos séculos, mas ninguém jamais o pronunciou melhor do que um ensaísta pouco conhecido de um pequeno lugarejo chamado Ilfracombe. Fica em Devon, nas costas da Inglaterra. A pequena obra-prima de James Allen, Como o Homem Pensa, da qual foi tirada esta lição, foi publicada regularmente durante quase 100 anos, e sem dúvida alguma ele é um dos escritores mais citados de toda a história. O que você realmente quer da vida? Pense bastante nisso. O homem se faz ou deixa de se fazer por si só. Em seu arsenal mental, fabrica as armas com as quais se destrói. Também produz as ferramentas com que constrói mansões divinas de prazer, energia e paz. Isto é tão importante que eu gostaria de repetir para vocês. O homem se faz ou deixa de se fazer por si só. Em seu arsenal mental, fabrica as armas com as quais se destrói. Também produz as ferramentas com que constrói mansões divinas de prazer, energia e paz. Sucesso, amor, felicidade, contentamento, riqueza. Se são as coisas que quer, então está a ponto de descobrir como suas raízes se desenvolvem das sementes do pensamento. Sementes que só você pode plantar. E agora que compreende essa grande verdade, compreende o controle do próprio destino. Tudo que um homem realiza e tudo que deixa de realizar é o resultado direto dos próprios pensamentos. Em um universo de ordem perfeita, onde a perda do equilíbrio significaria destruição total, a responsabilidade individual deve ser absoluta. A fraqueza e a força, a pureza e a impureza do homem são dele mesmo e não de outro homem. Ele próprio e não outro as criou e só poderão ser alteradas por ele mesmo, jamais por outro. Também sua condição é dele mesmo e não de outro homem. Seu sofrimento e sua felicidade vêm de dentro para fora. Assim como pensa, assim ele é. Como continuar a pensar, assim permanece. Um homem forte não pode ajudar um mais fraco, a menos que o mais fraco deseje ser ajudado. E ainda assim,
O fraco deve fortalecer-se por si mesmo, por seus próprios esforços. Deve desenvolver a força que admira nos outros. Só ele pode alterar a sua condição. É comum os homens pensarem e dizerem: muitos homens são escravos porque um é o opressor. Odiemos o opressor. Contudo, há entre um número cada vez mais reduzido uma tendência para inverter essa opinião e dizer: um homem é o opressor porque muitos são escravos. Desprezemos os escravos. Olha que interessante mudar a nossa visão. A verdade é que o opressor e o escravo são colaboradores na ignorância. E, embora pareçam atormentar um ao outro, na verdade atormentam-se a si mesmos. Uma sabedoria perfeita percebe a ação da lei na fraqueza do oprimido e o poder mal aplicado do opressor. Um amor perfeito, ao ver o sofrimento que ambos os estados legam, não condena nenhum dos dois. A compaixão perfeita engloba tanto o opressor quanto o oprimido. Aquele que conquistou a fraqueza e afastou todos os pensamentos egoístas não pertence ao opressor nem ao oprimido. Ele é livre. Um homem só pode elevar-se, conquistar e realizar quando elevar os seus pensamentos. Só pode permanecer fraco, abjeto e miserável caso se recuse a elevar os pensamentos. Antes que um homem possa realizar alguma coisa, mesmo entre as mais mundanas, deve elevar seus pensamentos acima da indulgência animal e servil. Entretanto, para ter sucesso, não pode renunciar a toda a animalidade e a todo egoísmo. Apenas uma parte, pelo menos, deve ser sacrificada. Um homem cujo primeiro pensamento é a indulgência bestial não poderia pensar claramente nem planejar metodicamente. Não poderia descobrir seus recursos latentes e desenvolvê-los, e fracassaria em qualquer empreendimento. Se não principiou controlando seus pensamentos, não está em posição de controlar negócios e assumir responsabilidades sérias. Não está preparado para agir independente e para resistir sozinho. Porém, ele só é limitado pelos pensamentos que ele mesmo produziu. Não pode haver progresso algum, nenhuma realização, sem sacrifício, e o sucesso mundano do homem será na medida em que sacrifica seus confusos pensamentos animais e procura fixar a mente no desenvolvimento do seu plano e no fortalecimento de sua resolução e autoconfiança. E quanto mais elevar seus pensamentos, mais justo e virtuoso se torna, maior será seu sucesso e suas realizações serão mais abençoadas e duradouras. O universo, ele não favorece o ganancioso, o desonesto, o malvado, embora à superfície às vezes possa parecer o contrário. Ele ajuda o honesto, o magnânimo, o virtuoso. Todos os grandes mestres em todos os tempos fizeram essa declaração em várias formas. E para prová-la e conhecê-la, o homem tem apenas de insistir no sentido de tornar-se cada vez mais virtuoso, elevando seus pensamentos. As realizações intelectuais são o resultado do pensamento dedicado à procura do conhecimento, da beleza e da verdade na vida e na natureza. Às vezes, essas realizações podem estar ligadas à vaidade e à ambição, mas não são consequências dessas características. São o desenvolvimento natural de longo e árduo esforço e de pensamentos puros e altruístas. As realizações espirituais são o resultado de aspirações sagradas. Aquele que vive constantemente na concepção de pensamentos nobres e sublimes, que se dedica a tudo que é puro e altruísta, se tornará tão certo como o sol atinge seu zênite e a lua seu plenilúnio, sábio e nobre de caráter, e se elevará a uma posição de influência e bem-aventurança. A realização, seja qual for, é a coroa do esforço, o diadema do pensamento. Com o auxílio do autocontrole, resolução, pureza, retidão e pensamento bem direcionado, o homem se eleva. Com o auxílio da animalidade, indolência, impureza, corrupção e pensamento turvo, o homem cai. O homem ele pode escalar o cume do sucesso mundano e até altitudes grandiosas no domínio espiritual e cair outra vez na fraqueza e na desgraça, ao permitir que pensamentos arrogantes, egoístas e corruptos o dominem.
As vitórias obtidas por pensamentos corretos só podem ser mantidas pela vigilância. Muitos negligenciam quando o sucesso está garantido e tornam a fracassar rapidamente. Todas as realizações, quer nos negócios, no mundo intelectual ou espiritual, resultam do pensamento direcionado objetivamente. Obedecem à mesma lei e são do mesmo método. A única diferença está no objetivo a ser obtido. Aquele que realiza pouco deve sacrificar pouco. Aquele que alcança muito deve sacrificar muito. Aquele cuja obtenção é em alto grau, seu sacrifício deve ser enorme. Vamos falar um pouco sobre visões e ideais. Os sonhadores são os salvadores do mundo. Como o mundo invisível mantém o mundo visível, o homem, através de todas as suas experiências, erros e vocações sórdidas, também é alimentado por belas visões dos sonhadores solitários. A humanidade não pode esquecer seus sonhadores, não pode deixar seus ideais murcharem e morrerem. A fazem sobreviver. Elas têm como as realidades que um dia há de vir a conhecer. Os compositores, escultores, pintores, poetas, profetas, sábios, são esses os construtores do outro mundo, os arquitetos do céu. O mundo é belo porque eles existem, sem eles a humanidade laboriosa morreria. Aquele que acalenta no coração uma bela visão, um ideal sublime, um dia irá realizá-la. Vou repetir para vocês. Aquele que acalenta no coração uma bela visão, um ideal sublime, um dia irá realizá-la. Colombo acalentava a visão de um outro mundo e descobriu. Copérnico nutria a da multiplicidade dos mundos e a de um universo mais amplo e revelou-as. Buda contemplava a visão de um mundo espiritual de beleza imaculada, de paz perfeita, e viveu nele. Ei, você que está me ouvindo, acalente as suas visões, acalente seus ideais, acalente a música que está despertando em seu coração, a beleza que concebe na mente, a graça que adorna os seus pensamentos mais puros, pois são eles que desenvolverão todas as condições maravilhosas, todos os ambientes celestiais. Dele será construído o seu mundo no final, se só a eles permanecer fiel. Desejar é obter, aspirar é alcançar. Será que os desejos mais desprezíveis do homem receberão a gratificação máxima e suas aspirações mais puras morrerão de inanição por falta de sustento? A lei não é essa. Esse estado de coisas jamais alcançará o peça e receba. Sonhe com sublimes sonhos e como sonhar assim você será. Sua visão é a promessa do que um dia você vai ser. Seu ideal é a profecia naquilo que você acabará se revelando. A princípio, e durante certo tempo, a maior das realizações não passou de um sonho. O carvalho repousa na glande, a ave aguarda no ovo, e na mais alta das visões da alma desperta um anjo vigilante. Os sonhos são as sementes da realidade. Sim, os sonhos, os seus sonhos, são as sementes da sua realidade. Suas condições podem não estar compatíveis, mas não ficarão por muito tempo se, ao perceber o ideal, lutar para alcançá-lo. Não pode mover-se do lado de dentro e ficar imóvel do lado de fora. Há um jovem duramente pressionado pela pobreza e trabalho. Longas horas confinados numa oficina insalubre. Inexperiente e sem as artes do refinamento. Mas ele sonha com coisas melhores, pensa na inteligência, no refinamento, na graça e na beleza. Construindo mentalmente, concebe uma condição ideal de vida. Apodera-se dele a visão de uma liberdade mais ampla, de um campo de ação maior. A agitação o estimula a agir. E ele utiliza todo o seu tempo livre, todos os meios, por pequenos que sejam, no desenvolvimento de suas forças e recursos latentes. A mente se alterou tão rapidamente que a oficina não o comporta mais. Tornou-se tão incompatível com sua mentalidade que sai de sua vida como uma peça do vestuário posta para o lado, e com o aumento das oportunidades, fornecidas pela extensão de sua força em expansão, ele a abandona para sempre. Anos mais tarde, vemos esse jovem adulto,
Nós o encontramos como mestre de determinadas forças da mente que ele controla com sua influência, que se estende ao mundo todo e com um poder quase inigualável. Em suas mãos, segura as cordas de responsabilidades gigantescas. Ele fala e eis que vidas se transformam. Homens e mulheres aferram-se às suas palavras e remodelam suas personalidades. E como o sol, torna-se o centro fixo e luminoso ao redor do qual giram inumeráveis destinos. Ele sim realizou a visão de sua juventude, converteu-se no seu ideal. Também você, que está aqui me ouvindo agora, vai realizar a visão, não o desejo fútil do seu coração, seja ele insignificante ou belo, ou uma mistura dos dois, pois sempre estará gravitando ao redor daquilo que secretamente mais ama. Em suas mãos serão colocados os resultados exatos de seus próprios pensamentos. Vai receber aquilo que merece, nem mais, nem menos. Seja qual for seu ambiente atual, vai cair, permanecer ou elevar-se com seus pensamentos, com a sua visão como seu ideal. Irá se tornar tão pequeno como seu desejo controlado, ou tão grande como suas aspirações avassaladoras. Nas palavras bonitas de Stanton Kirkham Davis, talvez você esteja trabalhando num escritório e, de repente, ao sair pela porta que durante muito tempo lhe pareceu a barreira de seus ideais, vai encontrar-se diante de uma assistência. A caneta ainda está atrás da orelha, os dedos manchados de tinta, e ali mesmo despejará a torrente de sua inspiração. Você pode estar guardando um rebanho e vai divagando para a cidade, rústico e boquiaberto. E divagando sob a orientação intrépida do espírito, entra no gabinete do mestre, que depois de certo tempo lhe dirá: nada mais tenho para lhe ensinar. Agora você se tornou o mestre, aquele que até recentemente sonhava com grandes feitos enquanto guardava o rebanho. Largará o serrote e a plaina para aceitar o encargo de regenerar o mundo. O desatento, o ignorante e o indolente, ao verem apenas os efeitos aparentes das coisas e não as coisas em si, falam de sorte, de fortuna, de oportunidade. Quando veem um homem enriquecer, dizem: que felizardo, que sortudo. E ao notarem o caráter puro e a grande influência de outro, fazem a seguinte observação: a oportunidade só existe para ele. Não levam em conta as provações, os fracassos, as lutas que esses homens enfrentaram voluntariamente para ganhar experiência. Não reconheceram a fé que acalentaram para superar o aparentemente intransponível e realizarem a visão do seu coração. Não sabem da escuridão e da tristeza. Veem apenas a luz e a alegria e chamam isso de sorte. Não veem a jornada longa e árdua, mas contemplam apenas a meta agradável e a chamam boa sorte. Não entendem o processo. Só notam o resultado e o chamam oportunidade. Em todos os empreendimentos humanos, há esforços e há resultados. A potência do esforço é a medida do resultado. Oportunidade é que não é. Os dons, poderes, bens materiais, intelectuais e espirituais são os frutos do esforço. São os pensamentos concluídos, metas alcançadas, visões realizadas. A visão que se glorifica na mente, o ideal entronizado no coração. Com isso você construirá sua vida. É nisto que você vai se tornar.